Olá, galera, tudo bem? Bom, agora nós chegamos ao final da nossa matéria sobre a NBR 5626 e eu optei por fazer um vídeo sobre algumas questões que podem ser alvo de cair em alguns concursos públicos. E é importante nós sabermos também como normalmente é cobrada as questões de provas referentes à NBR 5626, ok? Então, neste vídeo, eu vou estar trazendo para vocês 11 questões é, só dessa área, só da NBR. É 5.626 que trata sobre instalações especiais de água fria, ok? Então, vamos lá. A primeira questão que vamos trazer aqui é do Ministério Público Estadual de Alagoas. Ela foi uma prova que foi aplicada em 2018 e ela foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. E o texto dela diz o seguinte: segundo a NBR 5626 de 1998, as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água em qualquer trecho de tubulação não atinja valores superiores a. Aí aqui entra as alternativas: A, 4 metros por segundo; B, 6 metros por segundo; C, 3 metros por segundo; D, 5 metros por segundo ou é 2 metros por segundo? Bom, gente, então vamos lá. Lembrando do que aquilo que foi dito durante as aulas, podemos observar que no capítulo 5 da norma que trata sobre o projeto, o capítulo que fala sobre o projeto, no parágrafo 5.3.4, que fala sobre as velocidades máximas da água, lá diz o seguinte: as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água em qualquer trecho da tubulação não atinja valores superiores a 3 metros por segundo. Então, isso significa que para essa questão aqui, a resposta correta é a alternativa C, 3 metros por segundo, ok? Prosseguindo, a próxima questão que vamos dar uma olhada é uma questão que caiu no concurso público da Prefeitura de Caçapava do Sul, em 2016. O texto da questão diz o seguinte: segundo a NBR 5626, instalação predial de água fria, para dimensionamento das tubulações, deverá ser observado em que qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em condições dinâmicas com o escoamento não seja inferior a. Alternativa A, 5 kPas; B, 8 kPas; C, 10 kPas; D, 15 kPas. Então vamos lá. Bom, mais uma questão onde encontra-se a resposta dela dentro do capítulo 5, que trata sobre o projeto da norma 5.626. Para ser bem mais específico, a resposta dessa questão encontra-se no parágrafo 5.3.5.2, que fala sobre as pressões mínimas e máximas. Neste parágrafo diz o seguinte: em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em condições dinâmicas com escoamento não deve ser inferior a 5 kPa, encontrando assim como alternativa correta a questão a alternativa A, ok? Prosseguindo, uma questão agora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso de 2016. Essa prova foi formulada pela Fundação Carlos Chagas e o texto dela diz o seguinte: considere as seguintes definições utilizadas na NBR 5626. Primeira, qualquer ligação física através de peça, dispositivo ou outro arranjo que conecte duas tubulações, das quais uma conduz água potável e a outra água de qualidade desconhecida ou não potável. Segundo, tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais. Terceiro, tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico. Quarto, tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização. As definições 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente à alternativa A, subramal, conexão cruzada, coluna de distribuição e alimentador predial. Alternativa B, coluna de distribuição, conexão cruzada, alimentador predial ou subramal. Alternativa C, alimentador predial, coluna de distribuição, subramal e conexão cruzada. Alternativa D, conexão cruzada, coluna de distribuição,
alimentador predial e subramal? Alternativa E, subramal, coluna de distribuição, alimentador predial e conexão cruzada. Ok, então vamos lá. Antes de irmos à resposta, só lembrando que é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tá, gente? Essa é uma questão que trata sobre as definições. Então, encontrando-se as suas respostas no capítulo 3, beleza? A primeira alternativa, que fala sobre as ligações da tubulação com água potável e água não potável, ela encontra-se no parágrafo 3.11, que fala sobre as conexões cruzadas. Já com relação à segunda pergunta, que é a segunda definição, encontra-se a resposta dela no parágrafo 3.8, que trata sobre as colunas de distribuição. E o alimentador predial, ele encontra-se no parágrafo 3.3 e o subramal encontra-se a sua definição no parágrafo 3.39 do capítulo 3 da norma, ok? Então vamos para a próxima. Essa próxima questão que vamos dar uma olhada é sobre, ela foi feita para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi realizada em 2015 e a banca que realizou esse concurso foi a CESP. Então vamos ao texto da questão. Diz o seguinte: além de desenvolver o projeto arquitetônico, o arquiteto deve conhecer os projetos complementares da edificação e coordenar a compatibilização entre eles. Acerca desses projetos, julgue os itens a seguir. Segundo a NBR 5626, o abastecimento de água fria deve ser proveniente de rede pública, porém é possível ser originário, parcial ou totalmente de poços, desde que não haja conexão cruzada entre o abastecimento com água fria potável e aquele com água fria não potável, podendo esse último tipo de abastecimento ser utilizado em bacias sanitárias, mictórios, combate a incêndio e em outras situações nas quais o requisito mínimo de potabilidade não seja necessário. E a questão pede para a gente avaliar se se essa afirmação ela está correta ou ela está errada. Então vamos lá. Esta é uma questão onde a resposta dela encontra-se dentro do capítulo 5 da norma, que trata sobre os projetos, mais especificamente sobre o abastecimento, reservação e distribuição, que é o subtítulo 5.2, e principalmente o teor dessa questão está no parágrafo 5.2.1.3, que eu julgo valer a pena ser lido na íntegra. E esse parágrafo diz o seguinte: a instalação predial de água fria, abastecida com água não potável, deve ser totalmente independente daquelas destinadas de uso da água potável, ou seja, deve-se evitar a conexão cruzada. A água não potável pode ser utilizada para limpeza de bacias sanitárias e mictórios, para combate a incêndio e para outro uso onde os requisitos de potabilidade não se façam necessários, ok? Então pode cair várias variações dessa mesma questão em diversas provas diferentes só por conta desse parágrafo que ele é bem abrangente, ok? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão que iremos analisar, ela foi formulada para a Companhia de Saneamentos Básicos de São Paulo, a Sabesp SP, em 2014. A banca responsável por esse concurso foi a Fundação Carlos Chagas. E o texto da questão diz o seguinte: a norma NBR 5626 estabelece, além de outras, a velocidade máxima da água em 3 metros por segundo, como exigência técnica nos projetos de instalações hidráulicas de água fria. Essa exigência tem a finalidade de garantir, respectivamente, vamos lá, alternativa A, vazão mínima e o menor ruído. Alternativa B, pressão mínima e o menor ruído. Alternativa C, vazão mínima e o maior ruído. Alternativa D, pressão máxima e o menor ruído. Alternativa E, vazão mínima
e a pressão mínima. Quando falamos em velocidade máxima, que a norma estabelece para que a água possa circular dentro da tubulação, nós tentamos correlacionar, nós correlacionamos essa velocidade com a vazão. Tanto é que no cálculo de vazão nós utilizamos a velocidade da água que vai circular por aquele determinado dispositivo hidráulico. Então, nós já podemos, assim, a princípio, eliminar aquelas questões onde contenha pressão, que no caso elas seriam a alternativa B, pressão mínima e menor ruído, a alternativa D, pressão máxima e menor ruído, e a alternativa E, vazão mínima e pressão mínima. Bom, como nós já eliminamos essas alternativas, sobrou duas, que seria a alternativa A e a alternativa C. Nessas duas, a princípio, a primeira parte da questão é igual, vazão mínima. Diferencia-se uma da outra na segunda parte, que relaciona com relação ao nível de ruído. A norma é bem clara em diversos pontos ao especificar que o nível de ruído da instalação hidráulica ela deve ser o menor possível para poder garantir o conforto dessas edificações pelos usuários, enquadrando assim com a melhor resposta para essa alternativa, para essa questão, a alternativa A, ok? Então é isso daí, eu estarei finalizando essa primeira parte aqui e darei continuidade com mais exercícios, inclusive alguns até bem interessantes na segunda parte, ok? Então até logo, obrigado e até mais.